Que a doce tão maravilhosa graça do Senhor esteja te envolvendo agora, não é? Neste momento tão precioso, esse espaço que o Senhor abriu para que a Clínica da Alma possa estar chegando aí pertinho de você, juntinho de você. E para nós é um privilégio muito grande ter a sua audiência, a sua participação. É um privilégio também podermos ser usados pelo Senhor para a exaltação e glorificar o seu santo e bendito nome, né? Louvo a Deus também pela vida do pastor Rogerinho. Olá, bom dia, que Deus abençoe você. Amém, pastor Aldemar Guerra. Deus abençoe aí, né? Mais uma vez aí, estamos aí nessa bênção aí. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade, né? E nós queremos ver aí o tema que nós vamos abordar, né, Guerra? Hoje nós temos um tema aqui até muito interessante, olha, porque muitas pessoas, por esse tema aqui, perdem muitas oportunidades, né, por não valorizar o tema que nós vamos falar. Então valorize. O tema é valorizar o tempo. Não é valorizar o tema, mas o tempo. Né? O tempo. Isso mesmo. Então nós temos aqui no Salmo 39, de 4 a 5, fala assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quando sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então nós temos um texto aqui muito rico, muito profundo, não é? Assim como Moisés, no Salmo 90, Davi demonstra sua preocupação com a brevidade do seu tempo na terra. Peter Drucker, especialista em administração, diz que, primeiramente, devemos observar não a nossa tarefa, mas o nosso tempo. O tempo é como ouro, e bons hábitos para gastá-lo são essenciais. Exatamente por isso que as unidades de tempo são segundos, minutos e horas, não reais ou dólar. Se você não consegue controlar em que seu tempo está sendo gasto, este é um sinal de perigo. Conseguir separar uma parte do seu dia e investi-lo em algo que vale a pena é um desafio. Inclusive, um tempo para você orar, para meditar e para o seu devocional. Né? Tem muita gente que fala assim, não tem tempo de orar. Não tem tempo. Não. Você fala assim, você faz devocional? Não, mas não tive tempo. Então hoje nós vamos mostrar que tem, né? E você pode tirar um tempinho para você já digitar a sua mensagem para participar conosco aqui no programa, né? O mesmo seu pedido de oração. Então o nosso WhatsApp está disponível, né? DDD 31 9802 9756. Né? 984, vira e mexe eu erro, né? 90804 9756. Você já está acostumado com o nosso WhatsApp, né? Eu que de vez em quando dou uma enrolada. Mas também tem o nosso telefone ao vivo, né? DDD 31, que é o 3253-3320, e você pode ligar e participar conosco. Sempre lembrando que para você poder participar, você digite a sua mensagem e manda para a gente, tá? Não dá para gravar mensagem de voz, não tem como a gente ouvir aqui, nem mesmo também responder a sua pergunta, talvez, né? Que você faça, nós vamos tentar fazer isso ao vivo aqui para poder, então, passar para você a informação, tá joia? Então, nós já queremos deixar aqui aberto, disponível para você fazer os contatos e a participação. E sempre, a gente vale ressaltar isso, sempre é muito gratificante e enriquece muito o nosso programa, a sua participação. Né, é verdade. Ter esse tempo, né, de poder ouvir você
realmente é algo que nos enriquece muito. Muitas vezes nós podemos até não dar a resposta que nós gostaríamos de dar, até mesmo por falta de tempo. De tempo, ó. Mais uma vez o tempo. O tempo, tá vendo? Mas poder ouvir você é algo realmente que nos enriquece e nos deixa com muita alegria, né, durante esse tempo do programa. Mas uma coisa muito interessante, Guerra, quando o Davi, ele, em 2 momentos muito específicos no texto que você leu, ele fala a respeito do tempo da sua vida e deixa muito clara a ideia da brevidade da vida, isto é, o quanto ele gostaria que esse tempo fosse mais prolongado, mas ele coloca uma outra coisa mais interessante, que é a questão de aproveitar da melhor maneira possível esse tempo produzindo aquilo que realmente deve produzir, não dando ouvidos àquilo que não precisa ouvir, não fazendo aquilo que não precisa fazer. Com certeza. E eu acho que a questão é exatamente essa. Quanto mais nós paramos para ouvir o que não precisamos, para dizer o que não temos que falar e fazer aquilo que não precisamos fazer, nós estamos indo por um caminho de desperdício do tempo, né? Então, e Davi, ele deixa isso de uma maneira clara nesses primeiros versículos, nesse texto do Salmo, né? E questionando esse tempo. Mas tem uma outra questão interessante, que no comentário você falou, a respeito da medida do tempo, né? Então, o tempo ele não é medido em dólar, ou real, ou ien, ou libra. Ele não é medido em uma medida financeira. Ele é medido de uma maneira específica, que são os segundos, minutos e horas, né? E é interessante porque a grande maioria das medidas que nós temos são medidas decimais. O tempo diferencia desse sistema de medidas. Então, 1 minuto ele tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. Então, até nesse aspecto, a medida de tempo ela se diferencia dos demais, né? E aí nos dá uma ideia que eu gostaria de colocar aqui, bem diferenciada, que nós estamos vivendo hoje, do que aquilo que se vivia há algum tempo atrás, onde a ideia de que tempo era dinheiro, né? Então, o tempo ele é importante, mas hoje a ideia de que tempo é dinheiro já não é tão importante mais, né? Então, a grande maioria, principalmente no momento em que o mundo passou por um processo de revolução industrial e as empresas pagavam por hora, né? Aí o tempo ele era dinheiro porque a pessoa na realidade ela não contratava o seu serviço, ela contratava o seu tempo, né? E aí nesse caso a ideia de tempo ser dinheiro. Mas hoje nós vivemos numa diversidade muito maior e na maioria das vezes nós não temos simplesmente que dar o nosso tempo, nós temos que produzir, né, independente desse tempo, né? Nós temos muitas outras estruturas e a própria relação de trabalho valorizando outros mecanismos que são mecanismos muito mais ligados à produção, aquilo que a pessoa realmente vai produzir, do que o seu tempo de disponibilidade, né? Às vezes a pessoa está recebendo por 8 horas de trabalho, mas na realidade ela só está trabalhando 4, 6, né? Porque as outras... Então, essa visão, ela realmente tem mudado. E isso faz com que a gente repense algumas coisas, que eu acho que isso é importante para nós hoje. Com certeza. Né? Como que eu estou não só valorizando e usando o meu tempo, mas o que eu estou produzindo com o tempo que eu tenho disponível.
Né? Na realidade, Rogério, até eu estava aguardando, assim, desde o programa anterior, assim, não tinha entrado matemática nas nossas conversas. Mas assim, não tem como ficar longe da matemática. Não tem não. A matemática tem que entrar no... Ela entra no tempo e... entra no tempo, não tem como. É complicado, né? O matemático não entra matemática na conversa. Rogério, e quando a pessoa senta e fala assim, e para e fala assim, nossa, eu não aproveitei meu tempo. Verdade. Que cai aquele, né, que ela começa a ver que ela não aproveitou o tempo, não usou aquele tempo satisfatoriamente e realmente dentro, né, e talvez numa certa idade que tem coisas que não vai ter como voltar atrás. É Não é? Tem mesmo. Porque a gente, né, você vai ver o que eu fiz. Aí a pessoa vai somar lá e vai dar quanto, Rogério? Aí entra a matemática. Pois é. A questão, Guerra, que eu acho extremamente relevante para que a gente possa pensar nesse momento, é exatamente o que eu tenho feito e o quanto eu realmente tenho produzido no sentido de usar esse bem e esse talento que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque quando nós paramos para pensar em termos, como o Rogério disse, matemático, Sim. o dia continua tendo 24 horas, isso não vai mudar, não é? Com Uma certeza. hora continua tendo 60 minutos e isso também não muda. Então, na realidade, o tempo que você tem hoje é o mesmo tempo que você teve ontem e é o mesmo tempo que você vai ter amanhã, se você olhar no sentido de medida de tempo. Sim, com certeza, mesma Agora, coisa. o que a gente vê e percebe com muita frequência, e não é só na vida dos outros, é na nossa própria vida, é a questão de não termos mais tempo. Não tenho tempo para isso. E como que isso é realmente uma situação, uma questão muito relativa. Por quê? Nós temos muito mais mecanismos hoje para que nós economizemos o tempo. Né? A tecnologia toda está a serviço exatamente dessa questão de diminuir distâncias, de aumentar o fluxo de comunicação, diminuindo o tempo da comunicação, de encurtar distâncias, de acelerar processos. E nós vivemos no meio de tudo isso, com toda essa tecnologia, com uma sensação de que temos menos tempo do que tínhamos antes. Não é? Então, é uma coisa que nós realmente precisamos parar e avaliar. Né? E eu acho isso extremamente importante nesse momento da nossa vida. Nós temos aqui um recado, um abraço, né, do Júnior, lá de Marabá do Pará. Parabéns pelo programa, está muito bom. Manda um alô para nós aqui em Marabá. Ei, Marabá, grande abraço para vocês, viu, querido? Deus abençoe vocês, estão lá ligadinhos no canal 59. Aí colocaram aqui, Rede Super e Audiência Absoluta. Amém. Um abração, Júnior, viu? Você e a sua casa sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Temos aqui outra participação da Marli, aqui de Belo Horizonte. Diz, graça e paz, bom dia. Desde já quero agradecer. Não, essa aqui é a mensagem anterior, desculpa. Gostaria de saber como adquirir os frutos do Espírito, já que o domínio próprio é um deles. Afinal, nos deparamos muitas vezes compartilhando coisas com pessoas que confiamos e depois percebemos que deveríamos ter guardado a nossa língua e não o fizemos. Né? Emprestamos muitas vezes os nossos ouvidos a coisas que podem nos contaminar por achar que nós estamos ajudando os outros, né? Os outros irmãos. Obrigado, que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês deste programa tão precioso para as nossas vidas. Tem muito a ver com o tempo, né? Tem. Sim. Cede, na verdade, os nossos ouvidos. E falar, nós vamos sempre ter isso. É uma coisa que não vai fugir dela. Falar tem que saber o tempo que você vai falar, o tempo que você vai ouvir e saber administrar isso aí. Eu creio que é administrar. Eu acho, eu concordo com ela nessa questão do domínio próprio e o discernimento. Viu, Marli? Eu acho que está muito mais a nível de discernimento,
de nós discernirmos se o tempo que nós estamos vivendo verdadeiramente está sendo edificante para nós e nós estamos ajudando as pessoas. Agora, muitas vezes nós vamos nos deparar com situações assim. Porque muitas vezes a gente entra de peito aberto e a gente desconhece as reais intenções das pessoas, não é? Se querem mesmo ser edificadas, se querem mesmo ser ajudadas. E tem pessoas que não querem. Né? Diz que quer, mas depois não querem. Né? Porque muitas vezes é conveniente, sabe, ficar lambendo a feridinha, porque tem, sabe, assistência, sempre tem alguém para tentar ajudar. E muitas vezes a gente acaba cedendo os nossos ouvidos para ouvir coisas que a gente não gostaria. Mas graças a Deus que diante disso nós podemos, sabe, orar, pedir para que Deus limpe tudo aquilo que nós ouvimos, né, que a pessoa talvez muitas vezes foi usada até mesmo pelo inimigo para lançar, sabe, palavras assim para contaminar mesmo, né? E outros nem tanto. Mas assim, eu acho que está muito mais relacionado ao discernimento do que qualquer outra coisa. Na hora que você estava comentando e falando sobre discernimento, eu lembrei de um programa que nós fizemos há algum tempo, não tem muito tempo, falando a respeito do Salmo 1º. Eu não lembro o tema do programa, mas o texto foi o Salmo 1º, versículo 1. Isso. Então, isso eu acho que essa questão do falar e o ouvir e o parar para ouvir, né? Falar aquilo que não se deve falar, isso está dentro desse programa e eu acho que valeria a pena você dar uma olhadinha e refletir a respeito daquilo que a gente comentou em cima desse texto que vai te acrescentar. Né? Nós temos aqui o que aconteceria se eu não fosse a única pessoa realizada? A questão a pergunta, tempo, né? A pergunta chave. Tempo. O que aconteceria se eu não fosse a única pessoa a realizar determinada tarefa? Aí tem uma questão interessante, Guerra, que eu acho que nós precisamos trabalhar e trabalhar com muita intensidade, é a questão do ajudador. Sim, né? Com certeza. Então, aí agora, Rogério, você me permite, eu realmente vou entrar na matemática. Tá bom, você tá liberado, não tem problema nenhum. Não é? Com certeza. Porque, olha bem, se eu executo um trabalho com um determinado tempo, nós dois vamos ter condição de executar aquele trabalho em muito menos tempo. Porque o tempo realizado, né, o tempo gasto para realizar um trabalho, ele é inversamente proporcional à quantidade de pessoas que vão ser usadas para realizar esse trabalho. Então, muitas vezes eu estou fazendo algo que eu não preciso fazer sozinho, Com certeza. que eu posso contar com a ajuda de outras pessoas. E aí tem a questão de saber procurar, achar essa ajuda e até mesmo ter humildade suficiente para reconhecer que aquela ajuda é boa, necessária. Né? Porque tem aquela pessoa que é 3, né? Sim. Eu mesmo e ninguém. Ninguém comigo. Não, e tem uma outra questão, Guerra, muito interessante, que é a questão do perfeccionismo, que a pessoa acha que ninguém é capaz de fazer tão bem quanto ela. Não é? Então, é difícil você ajudar alguém que acha que você não é capaz de ajudá-la ou que não faz tão bem quanto ela faz. E isso acaba trazendo um acúmulo de tarefas muito grande para uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Rogerinho, né? Só que cortando um pouquinho você, eu acho que o que você está falando vai ajudar muito aqui o Christian, aqui do Barreiro. Ele diz assim, como conciliar os estudos e a igreja, porque só resta um tempo para mim, para eu estudar de noite, no horário da igreja, né? Porque trabalho durante o dia. Né? Então, mais uma vez, a gente tem essa questão de discernimento, organização e buscar de Deus o equilíbrio das coisas. Né? Então, assim, dizer que a gente não tem tempo na igreja,
meio complicado, né? Então, assim, a gente arruma tempo para outras coisas. Com certeza. Com certeza, quando a gente quer algo, a gente dá um jeitinho. Nem que seja meia hora, 1 hora, espreme de um lado, espreme do outro, acorda de madrugada, enfim, não é? Então, assim, aqui você precisa buscar, sabe, assim, a sabedoria de Deus, o equilíbrio nisso aqui para você poder organizar, né? Pelo que ele disse, a impressão é que ele trabalha durante o dia Isso, e estuda à noite, e nesse período que estuda à noite não pode participar das atividades da igreja local. Mas você tem que entender que há realmente um tempo para todas as coisas. E nesse momento, você precisa estar de segunda a sexta na escola durante a noite. Mas o seu final de semana, sábado e domingo, você pode dedicar ao trabalho na congregação local e ajudar na congregação local com os dons que o Senhor te deu. Em contrapartida, você estando na escola, você pode ser instrumento de Deus ali na sua sala de aula. De repente, você já parou para pensar o quanto que você pode fazer da sua turma, da sala de aula em que você está, um templo ou uma congregação, né? Então, a gente sabe de relatos de células que funcionam até dentro de ônibus ou de van escolar. Verdade. Pessoas que pegam uma van daqui de Belo Horizonte para ir estudar numa faculdade no interior e reúne a célula dentro da van. Porque, aliás, é um excelente lugar, porque ninguém tem como pular pela janela. Então ele vai ser, não tem como correr, não é? Mas tem que ouvir mesmo. Com sabedoria, você tem como servir a Deus e servir a Deus no lugar em que você está e não perder o contato com a sua igreja local. Vou mandar um abração aqui para o Ronaldo e a sua família lá de Bacabal, né, no Maranhão, que está aqui nos acompanhando. Obrigado, viu, que Deus te abençoe a sua casa, né, e obrigado pela sua audiência, sua participação também aqui conosco. Né, a paz do Senhor está aqui ligadinho. Em Carandaí, o Davi, um abraço a todos vocês, obrigado, Davi. Manda um alô aí pro seu pai, seu Hélio, um abraço pro senhor, o pai aí do Davi. Deus abençoe a sua casa, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. A Denise de Birigui, interior de São Paulo, ela está dizendo aqui, é a primeira vez que estou vendo a Rede Super, estou vendo online pelo site, que bênção, né? Estou achando muito edificador, obrigado, um abração, que não seja a primeira, né, que seja a segunda, terceira vez que eu possa estar acompanhando a nossa programação, não somente no horário da Clínica da Alma, mas toda a programação da Rede Super, né, que tem tanta coisa aí de bom, né? Temos aqui DDD 22 dizendo que o programa está sendo uma bênção, né, na vida, e isso para nós é motivo de alegria. Né? Rogério, tem uma pergunta, fala assim, existe alguém que pode fazer essa tarefa tão bem quanto eu? Normalmente a pessoa acha que não existe ninguém, né? Sim. Uma coisa que eu acho interessante, que muitas vezes a gente tem que ver, eu vou citar um exemplo meu aqui, né, dentro do curso. Eu fiz uns desenhos, né, montei uns desenhos para o curso lá, e quem dá aula é o pastor Rogerinho. E ele aprimorou os desenhos que eu fiz. Não, os desenhos continuam os mesmos. Aí depois me mostrou para assim, Guerra, eu estou aplicando isso assim, assim. E eu achei super interessante. No entanto, que eu peguei o que ele aprimorou e apliquei, né? Então, muitas vezes a gente tem que entender que é importante, né, as pessoas, você passar para a pessoa e a pessoa aprimorar, que muitas vezes você só enxerga esse quadrado aqui, mas o outro está enxergando mais um quadrado, você entendeu? E aquilo ali vai enriquecer aquilo que você fez. A gente tem que ser aberto para isso. Nem por isso você vai deixar de ser menos, não está tendo a mesma visão. Ao contrário, vai ser melhor, porque aquilo cresceu, você fez, cresceu, foi aprimorar, então... Né, eu achei isso super bacana, eu estou citando esse exemplo, porque muitas vezes as pessoas falam, não, tem que ser assim, eu fiz, né, é do meu jeito. Por isso que eu estou vendo isso aqui, ó, existe alguém que pode fazer essa tarefa tão bem quanto eu? Lógico que existe. Claro. Não é? É muito interessante, Guerra, porque eu quero trazer essa ideia para o contexto familiar. Sim. Porque em muitos momentos, principalmente dentro da igreja, a gente encontra esse conflito entre
marido e a esposa em relação a desempenhar determinadas tarefas. Com certeza. E, infelizmente, dentro do contexto na igreja, isso costuma ficar mais notório, porque algumas pessoas elas não entendem e acham que a mulher está passando na frente do marido ou não está sendo submissa ao marido, e a gente tem essas dificuldades. Inclusive, isso aparece muito na clínica e a gente precisa, né, realmente ter essa visão. Quando o Senhor estabeleceu a mulher como ajudadora e uma ajudadora idônea, Ele estabeleceu a mulher como esposa do lado do marido para ajudar o marido. Agora, como que essa ajuda, né, ou quando essa ajuda será mais eficiente? A ajuda será mais eficiente quando a pessoa que está me ajudando vai fazer aquilo que ela consegue fazer melhor do que eu. Não é? Se Com ela certeza. tem uma disponibilidade de tempo e ela tem condições e habilidades para fazer melhor do que eu faço, então por que ela não pode fazer? Só porque ela é mulher? Aí, isso que você está falando, só você dá prosseguimento, vai de encontro à pergunta aqui que a nossa irmã está fazendo, da Ingrid, lá de Mossoró, né, no Rio Grande do Norte. Diz assim, ó, como lidar com um marido altamente egoísta, mentiroso e mente muito, não se importa com ninguém, a não ser com ele mesmo. Perguntinha boa, essa aí é Jesus amado. Pois é. Dá graça. E difícil. Dá graça, pai. Aí. Realmente você precisa de muita graça, e uma das coisas que você pode fazer no contexto familiar, principalmente, e até mesmo na sua relação com ele, é tentar ver, porque você já identificou algumas deficiências que ele tem. Identificando essas deficiências, você tentar minimizar o impacto dessas deficiências, tanto no relacionamento quanto na vida da família. Não é você assumir o lugar do seu marido. Não, ele tem o lugar dele. Mas tem determinadas coisas que ele não consegue fazer tão bem como você faz. Então, você, como faz melhor, você pode ajudar toda a estrutura familiar, inclusive ajudar o marido fazendo aquilo que você faz melhor do que ele. E isso não é passar por cima dele. Claro que ele vai te dar o respaldo para isso. É preciso que ele entenda que essa é a sua função, né? De ajudá-lo. Ele vai entender, ele precisa entender que ele tem essa dificuldade e você não tem. Então é muito mais fácil você fazer aquilo que tem facilidade para fazer do que o seu marido fazer aquilo que ele tem dificuldade para fazer. Muita dificuldade. Então, essa é uma visão que nós precisamos ter. Não é você estar sendo insubmissa, muito pelo contrário. É você entender a missão que ele tem, entendendo as dificuldades que ele tem e as habilidades que você tem, e usar as suas habilidades para cumprir a missão dele. Aí realmente vai funcionar. Né? Olá, aqui é do Maranhão, sou o Vilani. Não é? Ô Vilani, Deus te abençoe ricamente. Não é? E ele pergunta aqui como enviar ofertas aqui para a Rede Super. Vou pedir para a emissora encaminhar para você as informações. Okay? Temos outra participação aqui, a Débora, lá de Porto Seguro. A verdade é que colocamos muitas desculpas quando se diz da obra de Deus e gastamos nosso tempo com coisas passageiras. É verdade. É verdade. Isso acontece mesmo. Temos outra participação, concordo sim. Ela tem nos ajudar às vezes, só os homens somos... Não deu para entender. Desculpa, mas não deu para entender aqui.
Temos uma outra participação. Bom dia, amados. O programa é uma bênção. Deus abençoe. Um abraço. Sou da Bahia. Aí a Bahia, ó. Cidade de Brumado. É Eunice. Eunice, obrigado pela sua participação. Que o Senhor te abençoe ricamente. A Bahia está aí firme. Esse programa é uma bênção. Estou assistindo pela primeira vez. Que legal. Deus abençoe, não é? Que o Senhor possa falar com você. DDD 31 aqui de Minas Gerais. Mais uma participação. DDD 36. Me ajudem, por favor, a tomar uma decisão. Tenho 10 anos de relacionamento e tive uma crise de ciúmes no ano novo e meu esposo não gostou. Estamos separados por isso e ele me bloqueou do WhatsApp, não atende meu telefone. O que eu faço? Lutar ou insistir até que ele me atenda? Minha alma está aflita, ela é de Valadares. E aí, Guerra? Já que ela é da terra do pastor Rogerinho, Valadares, terra fria. Que é a terrinha fria lá. Aqui, a questão é essa, eu acho que você precisa de tratar dessa área de ciúme. Você entendeu? Porque o que vai acontecer? Você vai retornar e vai continuar do mesmo jeito. Você vai criar mais problemas e vai aumentar só o problema seu com ele. Então, você vai tratar desse ciúme. Uma vez eu trabalhei com a senhora que ela estava acabando com o casamento dela também. Ciumenta demais. Chegou um ponto, depois que ela voltou com o marido, ele até chegou perto de mim e falou: pastor, bota um tiquinho de ciúme, né? Que eu estou até estranhando, né? Brincando, né? De tanto que ela ficou, né, assim, tratada nessa área. Então, o problema está em você. Eu creio que, né, antes de você resolver esse problema seu, conjugal e tudo, você tem que resolver o problema em você. É tratar mesmo dessa área aí, né? Ciúme é uma coisa doentia, ciúme destrói, é um fogo consumidor, a pessoa enxerga coisas que não existem, né? Busca coisas para sofrer, porque sai procurando coisas para sofrer. Não é? E isso aí traz muitos problemas no relacionamento. Né? Ele deve estar o quê? Cansado desse ciúme seu. Então trata disso aí, viu? É verdade. Não é? Até nós temos aqui a participação do Daniel, lá de Morrinhos, em Goiás. Um abraço, viu, Daniel? Obrigado pela sua participação e a sua audiência. E ele fala uma coisa interessante, diz assim, ó: por que será que as pessoas não chegam no horário certo nos cultos? Mas acha ruim quando o culto avança no horário. Você tocou na ferida aqui. Essa aí é meio... Olha, Rogério, essa questão de horário na cultura brasileira, ela é algo que realmente vai além, né, daquilo que a gente muitas vezes poderia deixar passar despercebido, né? Eu acho que a questão do chegar atrasado é uma opção que você tem. De repente você fez as suas prioridades, né? E aí você chegou atrasado. Eu acho que o pior não é o chegar atrasado, é o começar atrasado. Né? Marca-se um horário e não começa no horário que marcou. E, infelizmente, isso também é muito frequente nas nossas congregações. Então, as pessoas elas já sabem que não precisam chegar às 7h30 no horário que o culto vai começar, porque o culto sempre começa atrasado. Então, essa é uma cultura. E é algo que nós precisamos realmente tratar. Tratar em dois aspectos importantes, e aqui eu vou jogar pesado. Primeiro, é uma falta de responsabilidade com quem chega na hora. Tá certo? Com certeza. Então, se eu marquei 7h30 e vou começar 7h40, eu estou tirando 10 minutos do tempo daquele que chegou 7h30. Ah, mas não chegou ninguém. Se chegou um, comece com um. O ministro de louvor não chegou, comece orando. Faça o louvor sem música. O louvor não é só música. Ah, não chegou ninguém, põe um CD para tocar. Ah,
formas e formas de se fazer. Agora, desrespeitar aquele que chegou no horário é algo que vai favorecer aquele que sempre chega atrasado. Né? Então, inclusive, eu acho que... Rogério, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Márcio, que é 10 horas cravado, 18 horas, 18 cravado. Ele é pontualíssimo. E assim, é pontualíssimo, ele cobra isso todas as áreas, a área do som, enfim, tudo, câmeras. Então, Sim. Assim, por quê? Porque se o culto é 10 horas da manhã, então 10 horas da manhã está pegando o microfone e tudo tem que estar funcionando. Não é? Então, eu louvo a Deus por isso, que isso também nos inspira e nos desafia. Sim, nossos compromissos, nossas responsabilidades Sim, como pastores, com certeza. para nós seguirmos o exemplo dele, né? Nesse sentido de verdadeiramente ser pontual em todas as coisas. Né? Você não vê o pastor Márcio atrasando em nenhuma reunião, quer seja de pastores ou outro compromisso, é sempre no horário. Né? Isso para nós é desafio e motivo de louvor. Um grande exemplo. É claro que situações adversas podem acontecer. Claro. Né? Agora, isso não pode virar uma prática. E a gente percebe que realmente é uma prática nas nossas congregações e nas nossas reuniões. Então, eu acho que essa é uma situação que a gente precisa vigiar. Amém. Para quem o tempo investido nesta tarefa seria mais bem aproveitado? Essa é uma outra questão interessante, Miguel. Porque... o tempo investido nessas tarefas, para quem ele seria mais aproveitado? Né? Então, eu acho que há uma questão aí onde nós precisamos entender. Aí eu penso que tem muito a ver com a própria capacidade, né, do fazer e reconhecer que o outro pode fazer melhor do que eu, ou num tempo menor, ou até mesmo fazer num tempo mais curto para que eu tenha tempo de fazer outra coisa. Isso mesmo. Né? Porque aí é uma outra questão, principalmente quando as pessoas trabalham com hora marcada e não por uma ideia de produção. Então, se ela tem que ficar lá 6 horas, ela vai ter uma atividade para fazer, deixa para fazer na última hora. Aí né? Faltando e 10 aí, minutos. Conversa 5, trabalha 1. Não, eu não vou acabar isso aqui depressa não, senão meu chefe me dá mais trabalho. Isso mesmo. Aí vai levando devagarinho e tal, enrolando. Né? Passando a ideia de que está fazendo. Então, infelizmente, isso é algo que nós precisamos vigiar. Né? Com certeza. Porque é um engano. Tem uma perguntinha aqui que eu acho assim, muito interessante dentro dessa perspectiva de uma situação que essa irmã aqui vive, é o DDD 31 aqui da região de Minas Gerais, mas também a gente usando isso para outras áreas das nossas vidas e de pessoas que muitas vezes estão fazendo algumas coisas para agradar os outros, mas muitas vezes se sente mal fazendo. Então ela diz assim, olá, eu namoro um homem há 1 ano. Ele bebe demais e gosta que eu fique com ele nos bares, em todos os lugares. Eu não bebo e gosto de suportar ficar ali ao lado dele todas as horas enquanto ele está bebendo. Só que isso o agrada muito, para que eu fique sempre ao lado dele, tendo que acompanhá-lo. Mas, na verdade, eu gostaria que ele parasse de beber. Tenho orado para isso acontecer. Eu devo continuar acompanhando ou não? Eu tenho a impressão que ela fez a pergunta e já sabe a resposta. Já sabe a resposta. Com certeza. Mas eu não vou te dizer o que você deve ou não deve fazer. Agora, avalie o quanto isso tem sido produtivo para você e qual é o seu ganho. Né? Qual é realmente o seu ganho em ficar horas no bar, na companhia da pessoa que provavelmente você quer estar perto, mas fazendo aquilo que você não gostaria de fazer e nem gostaria que ele fizesse.
essa é uma situação que você precisa avaliar. Qual é o ganho que você tem tido? Né? Tem realmente valido a pena? Tem te acrescentado? O que você tem escutado tem te enriquecido? Você tem conseguido alcançar uma melhora tanto nos seus relacionamentos com as pessoas, como no seu relacionamento com Deus? Isso tem sido edificante para a sua vida? Então, são perguntas que você precisa fazer e tomar a decisão que precisa tomar, para respaldar a decisão que eu creio que você já sabe qual é. Não é fácil, não. É uma decisão assim. Nós temos aqui uma perguntinha do Sidney, da Bahia. Ele diz assim: pastor, o que eu devo fazer para ser um grande homem de Deus? É fácil, muito fácil. Seja servo, seja um excelente servo. Sirva, você vai experimentar coisas tremendas na sua vida, viu? Então, você quer ser um grande homem de Deus? Seja um excelente servo. Aprenda a servir e com certeza você vai crescer sempre. Com certeza. O nosso último tópico aqui fala: se eu conseguir contar meus minutos e horas, poderei contar meus dias de maneira mais fácil. Uau. Não é? É um tempo que, né, e a questão dos minutos e as horas que eu estou investindo, né, na obra de Deus, na minha vida, né, e valorizando aquilo, eu creio que haverá uma forma de eu saber os dias e que eu aproveitei aqueles dias e que foram bem aproveitados, né, na minha vida. E o valor também, em questão de investimento e tudo, eu tenho certeza que você vai poder contar. A gente está usando como texto base um salmo de Davi, mas no comentário você inclusive citou o salmo de Moisés, que tem o mesmo um enfoque muito parecido. E no salmo de Moisés ele diz para contar os seus dias de maneira que ele alcance corações sábios. Então, se você consegue alcançar corações sábios, né, à medida que os minutos, as horas e os dias vão se passando, então realmente você vai viver uma vida cada vez enriquecedora, tanto para você quanto para os que estão ao seu lugar, ao seu redor, não é? Então, alcançar corações sábios, alcançar pessoas ensináveis e receber dessas pessoas de coração sábio sabedoria e também transmitir a essas pessoas ensináveis a sabedoria que você adquiriu no decorrer da sua vida. Não é simplesmente pegar, eu estou visualizando a cena, né? Que normalmente as pessoas, quando estão sem acesso, começam a contar os dias fazendo risquinhos. Então põe os risquinhos e marcam semana por semana e vão contando quantas semanas, né? Então, alcançar, né, corações sábios, eu acho que é mais do que simplesmente colocando risquinhos e contar os dias. Verdade. É ver o quanto você tem sido bênção no lugar onde você foi plantado. Eu acho que isso é muito mais relevante do que simplesmente contar dias e ver quanto se passou ou quanto se deixou de passar. Verdade. Não é? Temos aqui a participação da Jéssica, aqui de Minas Gerais. Ela diz assim, ó: bom dia a todos. Em meio a essa questão do tempo, não podemos nos esquecer da passagem bíblica que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, não é? Enquanto está perto. Isaías 55 fala sobre isso. Como temos o costume de deixar tudo para a última hora, devemos nos atentar e não deixar esse costume valer quando se diz respeito a buscar ao Senhor, não é? Porque pode ser tarde demais, né? É verdade. Deus abençoe sempre todos vocês. E é excelente essa colocação, esse texto, trazendo alusão a esse texto,
nós estamos no início do ano, não é? E sempre estamos aí colocando essa questão de projetos, de alvos, de metas, né? Então, há tempo para começar a colocar em prática, né? E muitas vezes deixar para a última hora e depois fica caro, né? E caro e tarde, né? Fica caro e tarde. É verdade. Não é fácil, não. Depois pensa correndo atrás aí. Não, meu tempo é curto, eu não sei como é que eu vou conseguir resolver isso. Mas vai olhar lá, você já está empurrando isso com a barriga aí já tem meses, né? A questão que a gente comentou até no programa anterior em relação ao que é importante e o que é urgente. Isso mesmo. Mas eu gostaria, Guerra, da gente, aproveitando o pouquinho de tempo que a gente tem, de abordar uma questão muito interessante, o quanto nós realmente temos sentido o tempo abreviado. Sim. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que nos últimos dias o Senhor abreviaria o tempo. Aí nós podemos ter duas ideias, né? A primeira ideia é de trazer aquilo que estava programado lá na frente para cá, né? Seria Isso. abreviar o tempo no sentido cronológico, antecipar os fatos, Sim. né? Por amor ao povo, por amor aos seus filhos, e o Senhor pode fazer isso, né? Por causa da aflição dos seus filhos no mundo, ele pode realmente antecipar acontecimentos e abreviar esse tempo que antes estaria previsto. Mas uma coisa que nós temos visto isso, nós temos visto não só por causa do acesso, né, ao conhecimento e à informação, muitas coisas assim que ontem não existiam e hoje já existem. Com né? certeza. E que viabilizam o cumprimento de profecias que até 5 anos, 10 anos atrás não tínhamos nenhuma ideia de como poderia ser e hoje as coisas estão muito claras diante de nós. Então, essa é uma visão que a gente não pode descartar. Mas nós também temos visto e percebido essa brevidade no tempo nessa relação tempo e espaço. Isto é, parece que com o nosso ativismo nós temos realmente produzido menos do que aquilo que antes a gente produzia. Então, é uma situação que ela é uma situação relativa, mas nós realmente temos tido essa impressão. Inclusive, essa palavra que você está dando, assim, eu creio que já responde bem a pergunta aqui da nossa irmã, a Helena, de 22, Itaperu, no estado do Rio. Ela diz assim: bom dia, pastores, eu tenho um carinho muito grande por esse programa e gostaria de uma resposta que vem me incomodando um tempo. Tenho 5 anos que me batizei e sempre soube desde o início em que área o Senhor queria me usar. Eu tenho adoração por pregar, né? Pregar a palavra do Senhor. E algumas revelações da mesma, mas eu tenho 51 anos e às vezes penso que não tenho muitas oportunidades, né? E sofro com isso por causa de que não tenho mais muito tempo, né? O que eu devo de fazer? Então eu creio que você já deu grande parte da resposta dela. Ela acha que não tem mais tempo para pregar, não, está com 51 anos. Viver cada dia seu dia, né? Se for olhar quanto tempo que eu tenho, qualquer um pode ver isso. Não importa ter 52, ter 40, ter 30, ter 12, ninguém sabe o dia de amanhã, não, só Deus é que sabe. É verdade. Então viva o hoje, né? O amanhã Deus vai cuidar, né? E não preocupa não, 52 anos está muito nova ainda. Tem muita coisa para fazer para o Senhor. Tem muita coisa ainda pela frente. O melhor do ministério de Moisés começou depois dos 80. Então, de repente, o melhor do ministério que Deus tem na sua vida pode estar começando agora. Com certeza. Então, não se aflija por isso. Faça aquilo que está nas tuas mãos para fazer hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Exatamente, né? Então, minha irmã, e tem coisas que você não precisa, sabe, fazer um curso, embora os cursos ajudem, né? Você pode começar a evangelizar. E evangelizar é o quê? Você falar aquilo que o teu coração está cheio, aquilo que aconteceu com você, a tua experiência, não é?
ou seja, a tua experiência a respeito disso. Então, você poder pregar, falar aquilo que aconteceu na sua vida, é uma pregação, não é? É uma oportunidade de você começar a ser usado e usada pelo Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.